Vamos em frente, estamos aqui falando do tema quais comportamentos e pensamentos geram a felicidade e agora a gente entra num tópico chamado coragem. E aí, como sempre, eu subdividi em alguns pontos e esse tópico coragem ele é até um pouco mais rápido aqui. E nós vamos começar por mudanças intencionais. Proporcionando e assegurando a vivência de experiências diferentes, você consegue escapar da habituação hedonística, né? A gente falou um pouquinho de habituação hedonística já. Então, as mudanças intencionais são o quê? Começar um novo hobby, uma nova empresa, uma nova carreira, iniciar um projeto, conhecer pessoas novas, né? Mudanças intencionais é o rótulo usado aí por alguns cientistas. O cérebro é carregado com experiências positivas diferentes que evitam a habituação e, portanto, geram mais felicidade. Ou seja, é assim que funciona o cérebro. A gente já usou essa frase, mas a gente reforça tamanha importância. Lembre-se que o padrão segundo o qual você divide os prazeres da vida pelo tempo, ele é crucial. Então, se você não tem mudança, se você não tem coisas novas, significa que você tem uma coisa que você gosta muito e você começa a usar, você tem acesso, convive com aquela situação, comportamento, não importa, o tempo inteiro. E aí você perde, né, o prazer por conta da habituação hedonística. Ainda que você esteja no caminho certo, vai ser atropelado se ficar parado, ou seja, é necessário fazer as mudanças. A gente já explicou no início do programa o quanto o cérebro vai forçar ou vai tentar evitar que você faça as mudanças, mas você aprendendo as técnicas, especialmente sobre hábitos, a gente vai falar na frente, e tendo a consciência, você começa a forçar essas mudanças. Vamos falar de medo, tá? Destemor, ousadia e arrojo não são o mesmo que bravura. Enfrentar o perigo, apesar do medo, é. A mente, condicionada como ela é pelo passado, sempre busca recriar o que reconhece e com o que está familiarizada. Olha que interessante. Desculpe. Mesmo que seja doloroso, ao menos é familiar. A mente prefere algo, entre aspas, ruim, doloroso, mas que aquilo é familiar do que o novo, né? Ou seja, existe uma tendência, se você não se cuidar, de nunca buscar o novo por conta do medo. O desconhecido é perigoso porque ela, né, a mente, não tem controle sobre ele. O medo, ele se instala tão sutil e profundamente que o indivíduo pode carregá-lo a vida toda sem se dar conta. E aí a gente subdivide um trabalho de Napoleão Hill, né? É um mestre, um dos mestres, e ele fala um pouquinho de alguns dos medos. Por exemplo, medo da pobreza. Entre pobreza e riqueza não pode haver discussão, tá? Não tem acordo, né? O caminho que leva para um não leva para o outro, eles estão em direções opostas, né? Ou seja, não aceite qualquer circunstância que leve à pobreza. Dinheiro não é a raiz do problema. O medo, sim, é a raiz do problema. E isso foi muito importante na minha vida até eu criar consciência disso, né? Cada um no seu momento. Quando nós não possuímos nada, e eu sei do que é isso, pela história de vida que tive, nós sentimos medo de nunca conseguir chegar lá, né? O de não termos o suficiente. Só que se a gente atinge um patamar qualquer, né, um patamar mais alto, o medo passa a ser diferente. E se eu perder tudo que conseguir, né? Todo mundo vai querer, né, o meu dinheiro, vou ter que pagar uma fortuna, né? Eu acabei tendo que me desenvolver nesse daqui. Então, quando não tinha nada, era o medo de não conseguir. E quando eu alcancei muita coisa, era o medo. E se eu perder tudo isso aqui? Aí envolvia também o emprego. E se eu perder o emprego? E medos que surgiam, né? Acabou que a mudança foi drástica e no fundo, eu, né, acabei tomando a decisão de enfrentar o medo. Por exemplo, no meu caso, fazia sentido.
de abandonar uma carreira, um alto posto já executivo que tinha chego depois de 20 anos trabalhando, para decidir seguir um propósito de vida e olhando para trás, como eu olho, como foi incrível poder enfrentar esse medo, né? Eu lembro que ao tomar essa decisão, que foi uma das mais difíceis, eu tinha muito, muito, muito medo mesmo, medo de faltar coisa para minha família, né? Para o futuro, para os filhos e etc. Tomando aquela decisão, como que eu poderia, né? As pessoas ficam chocadas, como que eu ia abandonar um emprego com um salário altíssimo, estrutura, tudo pago, carro melhor, você escolhe escola, comida, viagens internacionais e etc. Eu lembro de outras decisões que aconteceram na minha carreira, por poucas, né? Eu só trabalhei em poucas empresas, mas que eu lembro que também morrendo de medo quando eu pedi demissão da primeira empresa para ir para a segunda, logo depois eu analisei e falei, nossa, por que eu não tomei essa decisão antes, né? Tá perfeita, foi sensacional na minha vida. E aí na segunda empresa foi a mesma coisa, né? Eu também pedi a demissão sem nenhum tipo de acordo, numa boa, as portas abertas, e fui para a terceira, e logo depois eu pensava a mesma coisa, nossa, que decisão fantástica, nada contra a outra empresa, mas assim, eu estava mais feliz, eu estava crescendo, e na hora de ter que tomar a decisão mais dura delas, que foi a terceira, foram só 3 empresas que eu passei, eu lembro que eu fiz um trabalho mental de recordar algumas coisas, e uma das que eu treinei minha mente foi isso, não, mas calma aí, mesmo né, que eu realmente esteja com medo, eu também tinha medo lá na primeira pedido de demissão, no segundo pedido de demissão, e quando eu olho foi sensacional eu ter feito aquele pedido, né? Então foi um treinamento que eu fiz, e acaba que o último, né, pedido de demissão antes de me tornar para me tornar empreendedor, para seguir com o meu propósito de vida, foi fantástico. Eu olho para trás e falo, nossa, foi perfeito, embora eu tenha consciência do quanto de medo eu tive naquele momento, né? Se não nos livrarmos do medo, nenhuma quantidade de dinheiro será capaz de nos ajudar. Nossa, é perfeito isso daqui. Sintomas de medo de pobreza: indiferença, indecisão, dúvida, ansiedade, excesso de preocupação, né? Hábito de deixar tudo para depois, são algumas dos sintomas. Medo de críticas, né? Medo do julgamento. Quais são os sintomas? Constrangimento, desequilíbrio, fraqueza de personalidade, complexo de inferioridade, extravagância, né? Falta de iniciativa, falta de ambição. Quando você se liberta do julgamento, chega ao ponto de desfrutar o desafio. E eu acredito muito nisso, né? Quando você cria alguns comportamentos que trazem a autoconfiança, com o autoconhecimento, você se livra do medo, e aí você consegue navegar em patamares muito superiores, né? De tudo, de resultado, de performance, de desempenho, de felicidade, de tudo. Alguns exemplos de decisões importantes que envolvem, né, críticas e julgamento. O prefeito de Nova York, o Michael Bloomberg, decidiu pela proibição do fumo em bares lá em 2003. A decisão foi odiada pelos bares e fumantes. Imagina, só tinha gente fumando dentro dos bares, né? Vocês podem não gostar, mas irão me agradecer dentro de 20 anos, foi o que ele disse. E aí, Elke Weber estudou quanto tempo leva para decisões impopulares se tornarem, né, aceitas e consideradas positivas. Os dados apontam mais ou menos para 6 a 9 semanas. Até mesmo, nesse caso, os fumantes passaram a gostar da proibição depois de um tempo. Eles gostaram de ficar com os outros fumantes ao ar livre, pelo menos foram isso que eles responderam na pesquisa dessa personalidade. Todo mundo gosta de bares, né, que não cheiram a fumaça, então uma decisão bastante impopular que com o tempo foi ajustada. O governo provincial da Colômbia Britânica, ele criou um imposto para emissão de carbono, a mesma coisa. Então, as taxas coletadas eram distribuídas, né, entre os cidadãos da própria província. No início, aquilo foi muito impopular, né? Agora, quando eles começaram a receber, né, os cheques, né, porque aquele imposto não era para atrair mais receita para o governo, e sim
para evitar mesmo a emissão de carbono. Então, quando começaram a receber o cheque, mudou o negócio, né, e o imposto passou a ser bem-vindo. Então é o seguinte, existe uma teoria que fala da liderança adaptável, ela encoraja os líderes a assumirem posturas impopulares como estas, né, quando forem para o bem público, tá? Então você vai ter que passar, especialmente em alguns momentos na vida, por decisões impopulares e, em geral, vai tatuando o medo do julgamento. E aí você tem que analisar, como esses exemplos aqui, o quanto vai ser importante você enfrentar o medo do julgamento, o medo de críticas, tá? Medo da doença, né? Quais são os sintomas aí do medo da doença? Autossugestão negativa, hipocondria, falta de exercício, suscetibilidade, papel de vítima, excesso, né? São alguns medos aí da doença. Medo de perder o amor de alguém. Sintomas: ciúme, repreensão, instabilidade, nervosismo, né? Descontrole, insegurança são alguns sintomas. Medo da velhice. Sintomas: diminuir o ritmo, né? Desenvolver um complexo ali por volta dos 40 anos de inferioridade, aquele velho hábito de desculpar-se pela velhice, não, desculpa, eu estou ficando velho, não sei o que lá, reprimir a autoconfiança, né? Forçar a característica da juventude, né? Que é até o oposto ali, que é parecer jovem, isso é medo da velhice, né? Segundo um dos grandes mestres aqui que estuda, lembrando, né, Napoleão Hill, mais de 20 anos estudando, entrevistou pessoalmente 16 mil pessoas, dentre elas os 500 milionários, né, bem-sucedidos ali do mundo na época. Medo da morte. Sintomas: pensar na morte em vez de aproveitar o máximo da vida, aquela história de tô lá no final em vez de aproveitar o caminho, né? Falta de ocupação produtiva, né? Fanatismo religioso. Então aqui estou apresentando os principais medos na visão aí de Napoleão Hill. Obviamente, outros autores, como posso dizer, unificam vários outros medos dentro, né? Ou seja, desses medos que eu acabei de apresentar. Vou fazer uma pausa rápida para o vídeo não ficar longo, a gente já se encontra na próxima aula.